Eu acho que esse é um tema que chama muita atenção, porque em maior ou menor grau, todos nós temos um pouco de acesso a isso, né? Então, é interessante que a Vilma falou para mim: você já preparou um tema? Eu tinha preparado, aí ela, ou então você fica com esse. Você podia falar de ansiedade, medo? E eu falei: pode ser também, eu acho que é um tema que está muito no meu atual momento, né? No meu mesmo. Além de ser algo que está diretamente relacionado, né, com a sociedade em geral. Então a gente fica pensando assim, a ansiedade, ela é muito conhecida, porque todos nós somos um pouco ansiosos. A ansiedade, ela é necessária, ela nos mostra que a gente está vivo, né? Então, por exemplo, quem aqui nunca ficou um pouco ansioso para, de repente, viajar? Né? A gente tem uma viagem marcada para tal dia. Aí, antes disso, a gente fica, nossa, vai viajar, né? Tem um aniversário, tem uma entrevista de emprego, tem uma prova, tem uma palestra, né? Tem uma visita de alguém importante que está chegando. Então, a gente fica ansioso e isso impacta no tempo, né? Quanto mais a gente tem que esperar, parece que o tempo demora a passar, parece que ele se dilata, né? O tempo que a gente chama de tempo psicológico, que não é o tempo cronológico, porque o cronológico segue ali, né, os seus minutos, as suas horas, seus dias. E o psicológico não, ele é experimentado como passou muito rápido ou passou muito devagar. Então, a ansiedade, ela é normal, ela faz parte da nossa situação de fuga, né, de ataque. Então, foi importante para a gente e ainda é. Isso faz com que a gente se prepare, isso é saudável até certo ponto, porque nós temos e convivemos com ela. A ansiedade, que está vinculada também ao medo, né, ela pode ser também patológica. Aí ela começa a dar problema. Porque o que é a ansiedade patológica? É aquela ansiedade que a pessoa tem taquicardia, sudorese, boca seca, né? Parece que ela não está conseguindo salivar, ela fica em estado de alerta. E isso é ruim, porque essa situação patológica, ao contrário da ansiedade considerada normal e comum, a ansiedade patológica nos impede de, ela pode nos deixar agressivos, a gente não tem concentração, a gente não consegue dormir direito, né? Não consegue trabalhar direito, pode chegar a ataques de pânico, né? Então, isso compromete a nossa vida, compromete as nossas atividades, a nossa convivência, a nossa atividade em geral. E é o que tem acontecido muito ultimamente. Então, por exemplo, quando começou a pandemia, que estourou a pandemia, foi necessário ter um isolamento social. As escolas fecharam, as empresas fecharam, né? E aí muitas coisas surgiram, muitas preocupações financeiras, com saúde, muitas perdas, esse estado de alerta de repente, nossa, internou, não internou, né? Estamos esperando notícias, né? Eu não sei quantos de vocês passaram por isso, mas a cada mensagem de WhatsApp era um ataque cardíaco, né? Um pontinho assim. Porque que mensagem é essa que está chegando? Que notícia é essa que eu vou receber? Então, as crianças tiveram muito problema com isso, os adolescentes, os adultos, os idosos, todos. Aí agora, depois de, né, considerar 2 anos de pandemia, estamos retornando. O retornar também foi fator ansiogênico. Retornar também causou tudo isso. Muitos adolescentes, muitas crianças tendo ataques de ansiedade, às vezes até coletiva, como aconteceu esses dias fora. E aí vem a sudorese, eu não quero ir, eu não quero frequentar, eu não quero estar com as outras pessoas. Então, isso impacta, não é uma ansiedade de, nossa, estou voltando para a escola, é a ansiedade de, eu não quero ficar aqui, porque é ameaçador.
Então, a ansiedade está muito relacionada ao sentimento que a gente tem de que algo está nos ameaçando. Às vezes, nós conhecemos esse algo, e às vezes não. Né? Se a gente está vivendo um momento de estresse, essa ansiedade pode aumentar e depois diminuir. Adoecimento, por exemplo. Adoecimento causa ansiedade. Nós vamos ao médico, o médico manda fazer um exame, o exame dá um indicativo de alguma coisa, ele manda fazer um outro exame. Você vai lá, marca o exame, aí você espera 15 dias para pegar o resultado. Muitas poucas pessoas conseguem falar, não, o resultado vai sair. As outras ficam ansiosas. Isso gera o quê? Perda de apetite, aumento de apetite, isso gera aumento de sono, perda de sono, né? Exclusão, né? A pessoa não quer conversa. Então, tem todas uma sintomatologia que cerca aquela pessoa ali. E aí vocês imaginam a mente, né? Vamos imaginar a mente. O que está se passando por dentro, que é aquilo que às vezes a gente não fala para os outros. E aí a gente entra numa questão espiritual. Lembrando que nós somos seres biopsicossociais e espirituais, né? Então, um fator de ansiedade nunca é necessariamente, não, nunca é uma palavra muito forte, mas não é necessariamente um ponto só. É uma confluência. E o tratamento nunca é um ponto só. Aí sim, é uma confluência, né? Porque precisamos do tratamento espiritual, precisamos do tratamento medicamentoso, precisamos do tratamento psicoterápico, porque quando é só medicamentoso, a gente vai curar o sintoma. E quando entra a psicoterapia, a gente trabalha a causa. E a causa também é trabalhada, por exemplo, nos tratamentos espirituais dos centros espíritas. Estou falando sempre porque nós estamos aqui, né? Esse é o nosso foco. Então, qualquer coisa que provoque mudança no nosso pensar, mudança no nosso agir, é proveitoso para a nossa situação. Porque, assim, a princípio, um adoecimento é sempre uma oportunidade. Então, assim, se estamos vivendo um momento, vem a angústia e a ansiedade, ela está falando para a gente, olha, esse caminho não está bom. É como se fosse o nosso GPS interno, né? Tem um obstáculo aqui, recalcule a sua rota. E aí a gente faz o quê? Recalcula a rota. Vamos olhar outras coisas, o que está acontecendo conosco, o que está tão ruim na minha vida particular, na minha vida profissional, na minha vida estudantil, na minha vida familiar, que está me gerando tanta sensação de mal-estar, que está me deixando ansioso, é o trabalho, é a forma como eu me relaciono com o trabalho, né? Então, tudo isso precisa ser visto. E atravessando toda essa questão material, precisa vir a visão espiritual, que é o que a gente vai falar hoje. Então, para além, né, daquela leitura do Evangelho que nos fala observar os pássaros do céu, né, que, que Jesus nos diz para não nos preocuparmos, né, Deus alimenta as aves, né, então, a gente precisa ter a confiança também. E a ansiedade, isso aqui eu vou falar ao meu ver, tá? Ao meu ver, ela é uma preocupação muito grande, e principalmente quando a gente se esquece que a gente não está sozinho. Então, por exemplo, quando você fica muito preocupado, você se lembra, por exemplo, que a saída pode vir do nada, que a gente é amparado pelo nosso pai, que nós temos o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, né? Porque quando a gente confia nisso, ok. Agora, quando a gente não lembra, parece que está tudo nas nossas mãos. E se a gente não der conta, vai dar muito ruim. Vai ficar muito complexo. Então, essa preocupação, né? Tem algum membro da minha família que está doente. Nossa, o que eu posso fazer? Como que eu posso cuidar? A gente se esquece que a gente tem assistência. Então, a gente tem que lembrar disso, porque quando a gente tem assistência e lembra dessa assistência, quando a gente lembra, porque sempre a gente tem, dá para tranquilizar um pouco mais.
né? Colocando aquilo, sabe aquela oração linda, né? Oração da serenidade. Entender o que, que eu posso mudar e o que, que eu não posso mudar e mudar aquilo que eu posso. Essa é a maior chave da questão, né? Aquilo que eu não posso, eu tenho que lidar com aquilo, mas de um jeito que não gera ansiedade patológica ao ponto da gente adoecer, porque tem complicações muito grandes, né? Essa questão tem complicações. Então vamos lá, Hamed, no livro As Dores da Alma, que é um livro muito bom, eu gosto demais, tem sempre duas lições sobre vários pontos, medo, angústia, né? E hoje eu trouxe mais a questão da ansiedade, que está vinculada ao medo, né? Mas que não foquei tanto nele. Talvez seja a vontade de um capítulo 2, vamos pensar. Então, o Hamed fala o seguinte: as nossas atitudes são tomadas com base em nossas convicções íntimas. E nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestas é livre de efeito, né? Então, ele começa falando isso. Tudo que a gente faz é impulsionado por aquilo que a gente acredita, os nossos valores, as nossas crenças, né? E tudo que a gente faz, a gente responde por aquilo. Tem todas as causas, né? Tem um efeito. Então, lembrando que pensamento é energia e que muitas coisas, pensando, a gente já fez, né? Desejar o mal para os outros, a gente não precisa ir lá e fazer. A gente desejou, saiu do nosso coração, pontinho no nosso perispírito. Se saiu com muita força, então, né? Depois a gente tem que reverter de uma outra forma, mas a gente pensou, demandou energia e enviamos algo. Se a pessoa pegou ou não pegou, isso é com ela. Tomara que não pegue, né? Mas a nossa responsabilidade precisa ser tomada. E aí ele fala que o poder das crenças e dos pensamentos é fator impressionante nas ocorrências do nosso cotidiano. Diante disso, não é importante que a gente melhore os nossos pensamentos habituais e analise as nossas crenças? Então, ele pergunta isso. Sabendo que o nosso pensamento, as nossas crenças, as nossas convicções têm tanta importância e representam, impactam tanto nas nossas atitudes, e que as nossas atitudes gerarão consequências com as quais nós temos que arcar, não é importante a gente olhar a qualidade dos nossos pensamentos e a melhora? Aí aqui eu faço um parêntese. Nós estamos às 8h15 da noite. A saber que horário que cada um acordou, o nosso pensar ao longo do dia foi proveitoso ou não? Sim e não, sim ou não, né? Eu acredito que é sim e não. A gente oscila muito. Para uns a gente se entrega mais, para outros a gente se entrega menos. Mas se a gente fosse, de fato, verbalizar cada coisa que a gente pensou, será que seriam coisas muito boas, coisas muito produtivas, coisas muito alegres, né? Ou, em algum ponto, seriam nebulosas, tristes, pessimistas, né, Paulo? Como a gente estava falando no início. Então, como que seria a qualidade dessa nossa psicosfera, né, que a gente cria, que a gente alimenta? Pensando no hoje. Será que a gente precisa mudar? Será que está bom do jeito que está, né? E aí ele traz uma questão muito importante, que é a idealização do nosso futuro próximo. Ou longínquo, né? Então, quando a gente idealiza algo, geralmente a gente fantasia muito. E aí, nesse sentido, fica difícil atingir a expectativa. E quando a gente não atinge a expectativa, vem a frustração. Então, eu vou dar dois exemplos meus, assim, que é muito engraçado. Mas é quando eu era criança. Não que agora eu não tenha grandes expectativas, a gente precisa ficar se policiando, né? Puxando, freando, porque é comum a gente criar coisas. E quando a gente cria coisas relacionadas a situações, já pode ser um convite à frustração. Imagina quando a gente coloca pessoas, pai, mãe, filho, amigo, namorado, namorada, né? É mais complicado ainda. Então, eu me lembro que uma vez a minha mãe falou assim: ah, eu vou comprar uma moça. Ela chama de moça um doce que é tipo uma rapadura, e que é moça branca que ela falava, né? Porque já faz tempo que a gente não vê isso.
E aí eu falei, como é que é isso? Ela falou assim, não, é um doce em forma de moça. E aí eu fantasiei aquelas moças assim, né? Tipo, com aquelas sombrinhas, assim, aqueles vestidão. Aí eu cheguei lá, é um trem que se puxa e faz assim. Eu falei, gente, fiquei tão frustrada, que moça é essa? Isso não é moça, né? Então você fala uma coisa para uma criança, ela cria, né? Outro dia ela falou, vou trazer uma borracha que brilha, e eu imaginei um trem assim, aí tinha só um pozinho, né? Então eu fico lembrando desses extremos que a gente, às vezes, a gente cria. Com o tempo, a gente vai diminuindo, mas às vezes é muito interno. Por exemplo, qual expectativa que nós temos do comportamento do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso chefe? Às vezes a gente cria expectativas. Então, assim, é meu aniversário. Eu espero que as pessoas me cumprimentem e façam. Aí no outro dia a pessoa acorda, não lembra, tá lá no mundo dela, que é a coisa. Então, assim, é um convite à frustração. A gente precisa entender que a gente pode até ter expectativa, mas a gente precisa conversar com elas. E aí ele fala sobre isso, né? Que a nossa idealização ela pode ser tão grande que às vezes a gente nunca atinge a nossa expectativa, o que gera consequências. E aí ele fala da preocupação, que a preocupação pode produzir ansiedade. Então, hoje eu trouxe Hamed e Joana de Ângeles, e eles trazem é, é, possíveis causas, né, da ansiedade, porque é claro que são muitas. O que, que é ansiogênico para cada pessoa, né? Depende da situação de vida, de quem é a pessoa, da história que ela tem, do emprego que ela tem, da relação que ela tem com o emprego, com a família, com tudo. E ele fala: a preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos a partir de então a imaginar fatos catastróficos. Aí eu busco aqui as mães, né? As mães e os parceiros e parceiras ciumentos. Ligou, o telefone não atende. Ah, a pessoa está assistindo um filme, está feliz, está não sei o quê. Não. Está morrendo, foi sequestrado, não sei, está me traindo, né? Então, assim, a gente vai criando, por conta da ansiedade, situações catastróficas. A gente raramente cria algo bom. E eu lembro que quando eu estava lá no curso, no 25º curso do ESD que eu fui fazer, a evangelizadora falou assim: gente, não é para atender celular. Ah, mas se for urgente, não, você é médico? Não, então não tem nada urgente. Se for urgente, tem que ligar para o médico, não é para você. E aí, por fim, ela falou assim: porque na minha época, a gente ligava para uma pessoa de manhã e deixava recado que ela só ia receber à noite. E ninguém morria por causa disso. Né? E hoje a gente está apegado ao celular de uma forma que acabou a bateria, todo mundo fica ansioso, porque o que vai fazer, meu Deus, como é que eu vou ligar para fulano, né? O Paulo falou isso, como é que eu vou ligar, como é que eu vou conseguir falar? Então, a gente vai se adaptando ao mundo também, de modo a esquecer como que a gente vivia antes, né? E as coisas vão tomando conta da nossa vida, das nossas atitudes. E ele diz: quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora. Isso é importante. Você sabe aquele burrinho do Shrek, aquele filme, né? Já chegamos, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Enquanto a gente está nessa, a gente não olha a paisagem, né? Então, muitas vezes, a gente vive esperando o dia tal que vai acontecer tal coisa, e a gente vai passando por esses dias aqui sem viver, sem vivê-los, né? Vivendo aquele outro que vai chegar. E o outro que vai chegar é tão importante, tão legal, às vezes, que ele passa num curto espaço de tempo. E aí fica aquela sensação, tipo assim, nossa, mas já passou, né? Uma festa de formatura, uma festa de casamento, uma festa de 15 anos, festa de aniversário, seja o que for, né? Às vezes fica, nossa, mas foi tão rápido, né? E a gente demandou tanta energia para isso e de repente o que que fica? Aí ele continua, né? Não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente. Mobilização essa, claro, né, advinda de coisas que irão ou não acontecer amanhã, porque ainda tem isso. Às vezes a gente sofre por aquilo que nem vai acontecer. A gente cria e sofre. E por que que a gente sofre? Porque o nosso cérebro,
não sabe diferenciar o que é realidade do que é fantasia, do que é imaginado. Então, se eu imagino, se eu crio aqui, se eu vou conversar com o Paulo e crio uma discussão entre nós, aí eu vou falar isso, aí ele vai falar aquilo, eu vou falar isso, eu já chego lá nervosa. Né? Se eu crio que eu vou fazer uma entrevista, nossa, a entrevista de emprego vai ser muito ruim, e aí eu não sei se ela perguntar isso, eu não vou saber responder, a minha forma de chegar lá já é ruim, porque eu estou vivendo aquilo. A partir do momento que eu crio, eu cocrio e eu experiencio aquela situação. Por isso que a gente tem que ir abrindo mão e nos plantando no aqui e no agora, para evitar esse comportamento de flutuar para o futuro que a gente não conhece. A gente pode até esperar, e esperando a gente pode atingir, mas não necessariamente vai ser daquela forma. E ele fala que a reunião, olha que coisa mais importante, a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar o nosso destino. Somente o nosso empenho vivo, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Para pior, ele mostra que tem outra transformação, mas para a gente melhorar, a gente precisa viver, empenhar, botar o pé no chão e seguir. Né? Ficar só conjecturando não nos leva. Mas as situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Então, tem gente que tem um pensamento, vocês já tiveram algumas pessoas próximas, que tudo que você fala, a pessoa fala, não, o mundo está ruim mesmo, o povo está morrendo. Você fala, não, mas olha, aí tem muita coisa boa. Não, não tem, né? E aí a pessoa vai sofrendo, como é que vai ser o nosso futuro? Nossa, como é que vai ser daqui para frente? A gente já está no século XXI, e aí vai ficando aquela coisa pesada, né? E aí, por incrível que pareça, a pessoa fala tanto, e ela foca tanto naquilo que ela vê aquilo. Não quer dizer que por exemplo, a gente tem várias coisas na nossa vida. Não, deixa eu dar um exemplo mais prático. Esses dias eu ouvi e eu achei interessante. Uma pessoa que está se divorciando falou para mim assim: eu passo o dia inteiro andando e eu só vejo casais felizes. Olha só que interessante, né? Dependendo da nossa forma de olhar, a gente vai ver uma coisa e não vai ver outra, por causa do nosso foco. Então, e o nosso foco é a psicosfera que a gente experimenta. É a realidade que a gente cria. Então, se a gente for pensar nos desenhos animados, sabe aquela nuvenzinha, né, que fica na cabeça chovendo só na nossa cabeça, o mundo todo ensolarado e a gente com aquela chuvinha aqui. A gente tem esse poder. Aí ele continua: se imprimirmos com pensamentos trágicos os fatos e acontecimentos da vida, eles assumirão proporções que não tinham a princípio e realmente se tornarão realidade. Então, dependendo do tanto que a gente fala, do tanto que a gente acredita, né, do tanto que a gente vive o futuro, pensando que pode ser ruim, pensando que vai ser complicado, pensando que a gente não vai dar conta, pensando que a gente vai morrer de fome, as coisas podem realmente acontecer, porque a gente vai tomando decisões com base nesse modo que a gente olha. E aí ele começa dizendo que crer com firmeza em Deus nunca erra, né? A gente que crê, que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos, será sempre um método feliz de se despreocupar. Então, quando a gente pensa que Deus tudo sabe, tudo faz, que Ele nos faz, tudo que faz é para o nosso bem, que está tudo assistido e comandado por Deus, é uma das formas da gente se despreocupar. E ele continua: cada um transita pelo caminho certo, na hora exata, de acordo com o seu estado evolutivo. Não há com que nos preocuparmos, tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Então, se eu penso assim, automaticamente a gente se despreocupa. Hoje, lá no meu trabalho, aconteceu uma coisa muito interessante. Estávamos numa reunião muito tensa e com muitas pessoas dando muitos palpites, e aí uma colega minha foi diretamente atacada.
atacada assim. Eu acho que ela não poderia fazer, a situação dela no nosso local de trabalho foi diretamente questionada. E ela não se manifestou, né? E eu lá, meu Deus, como que ela não fala nada? Olha só, falando sobre ansiedade aqui hoje à noite. Aí, quando ela chegou, né? Porque a reunião foi online, quando ela chegou, eu falei, onde você estava? Pelo amor de Deus, você não viu? Porque aí eu entrei em defesa, né? Porque aí eu estava vendo, eu estava ouvindo, eu entrei em defesa. Aí ela falou assim, Camila, quando a gente tem um Deus muito forte, nesse tipo de situação, a gente cala e deixa ele agir. Mas foi tão honesto que eu falei, eu calei a boca, assim, eu não tinha o que falar, né? E é verdade. Ela estava sendo diretamente, ela falou, não vou falar nada, porque não vai adiantar, né? Eu vou colocar isso nas mãos de Deus e tá certo. E nessa hora que eu estava lá, meu Deus, o que, que eu falo aqui e tal, para defender e tudo mais, nessa hora eu estava sozinha. Olha que interessante. Eu estava sozinha e ela estava com Deus. Esse é o lance da ansiedade. Quando a gente está sozinha, a gente tem que dar conta, a gente tem que fazer acontecer. E quando a gente está com Deus, a gente fala, ok, se for para ser assim, vai ser assim, é porque é melhor, porque Deus quis assim. Agora, se não for, ele não vai permitir. Claro que a gente também tem que ter parcimônia, porque é aquela história, né? Bate e a porta vos abrirá. Precisa ter a nossa ação, o nosso pensamento, né? Não é só assim jogar e tipo, Deus faz tudo. Tem a nossa parte. Mas a convicção dela foi tão forte que me tocou, sabe? Eu falei, eu preciso levar isso hoje à noite para mostrar essa questão da preocupação. Eu tenho até que hora mesmo, gente? Você tem até mais 5 minutos, querido. É 5 Mas pode mesmo? ser, mas pode ser 6, pode ser. Meu Deus. Então vamos lá, vou pular Hamed e Não, vamos não pula o remédio. vou censurar Hamed. Não, mas é porque na segunda lição ele também fala isso, né? Ele compara a nossa vida à natureza. E a natureza é tão sábia, né? A natureza é tão suscetível às determinações de Deus e acontece tudo com tanta perfeição. Então vamos observar isso, porque a hora que entra o nosso raciocínio, nosso ego, o nosso egoísmo, aí a gente começa a sair do caminho. Né? Então ele fala isso para a gente. E fala mais, ele diz assim, não tenta fazer da sua vida um caminho meticuloso, calculando, sabe, a existência minuciosamente, pois estará prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos, que é mais ou menos o que a Joana de Ângeles fala, deixa eu ver aqui, eu acho que é no Conflitos Existenciais, que ela diz também sobre a ansiedade, que as pessoas vão, assim, querendo que a juventude, a longevidade nunca passem, sabe? Então elas vão tentando cercear, tratamento é isso, que ela vai chegar. Então, quanto mais rápido a gente se acostumar com o caminhar da vida, menos a gente vai querer parar o tempo, porque isso não vai existir. Né? Uma hora as pessoas, a gente vai criar ruguinha, o nosso cabelo vai embranquecer, e tá tudo bem, é isso mesmo. Né? A gente não tem como parar a vida, só não envelhece quem morre cedo. Né? Se a gente não morreu, graças a Deus, a gente está aqui ainda para continuar a nossa tarefa, vamos aceitar a vida, né? E ela fala uma coisa muito interessante, ela fala assim que a morte, ela é também fenômeno da vida. E às vezes, quando acontece uma questão assim, que a gente quer garantia, né? Uma das questões da ansiedade é a gente querer garantia. E a vida não nos dá garantia. O que hoje está bom, amanhã pode não estar, porque precisa dessa oscilação para a gente aprender, para a gente criar resistência, para a gente resgatar alguns pontos importantes, para a gente reparar pontos importantes. Né? Então, a gente precisa estar acompanhado nesse momento que a montanha russa desce, porque quando ela sobe é só maravilha. Quando ela desce, é como se o mundo estivesse acabando. E aí a gente não percebe que não somos penalizados, não somos punidos, né, troco de nada. Isso muita, a gente sabe que é um compromisso que a gente faz.
Então, o que a Joana de Ângeles traz lá no Homem Integral? Competitividade, sociedade egoísta, insegurança, ameaça de guerra, criminalidade, exagero de compromisso, exagero de atividade e busca pelo reconhecimento são pontos de muita ansiedade, que pode gerar muita ansiedade, pontos muito ansiogênicos. Então, assim, quando eu prestei vestibular, já era ansiogênico, mas era ansiogênico lá no terceiro ano. Hoje, a criança que está no nono ano, ela já está se preparando para o Enem. No primeiro ano, ela vai fazer treineiro, no segundo, ela vai fazer treineiro, e aí ela tem que saber o que ela vai fazer, e aí tem que ser uma profissão que dê dinheiro. E aí, quando chega lá e não passa, vrum, entendeu? Porque aquilo ali é a razão da vida da pessoa. E é muito competitivo, porque tem muitas pessoas no mundo e tem poucas vagas, né? Então, isso gera, inclusive, falta de amor pelo próximo. Tem gente que fica feliz quando está fazendo o Enem, olha para o restante da sala e as pessoas não conseguiram entrar, né? Eu tenho mais chances de passar, porque na minha sala tiveram muitas pessoas que não compareceram. E aí a Joana de Ângeles fala da importância do autodescobrimento. De novo, né, Cícero? Aquele dia a gente falou na última vez que eu vi, que é isso, esse autodescobrimento? E aí eu venho hoje falar da importância desse autodescobrimento para a gente pensar assim, ok, o mundo tá nisso tudo, todo mundo correndo. Mas eu vou te cobrar no fim, viu? Eu vou te cobrar. Ok, Já estou todo mundo preparado aqui. querendo. Eu estou ansioso, mas vou te cobrar a promessa. Ok, Está lembrado do oráculo tô, de Delfos? isso, tô lembrado demais, conheço-te a ti mesmo. Então a Então gente tá fica certo. nessa loucura. Agora, o que é importante para mim? É importante para mim mesmo? Às vezes eu estou ali fazendo um negócio correndo, competindo com um amigo meu, mas eu quero isso. E aí a Joana de Ângeles fala que isso é importante para a nossa revisão de valores e de novos significados para a nossa luta. Que luta que eu vou comprar? Que luta que eu quero comprar? Isso, segundo ela, traz tranquilidade e autoconfiança. E aí, ela fala que esse domínio, né, essa busca pelo domínio sobre a saúde, a beleza e a longevidade são muito ruins, porque as pessoas vão se frustrar. E quando ela fala da ansiedade, ela diz assim: são válidas para esse momento de ansiedade e de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baste ao homem, conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. E aí, no livro Conflitos Existenciais, uma das causas da ansiedade que a Joana de Ângeles traz, né, além de tudo isso do hoje, muitas vezes são causas vividas em vidas passadas, né? Então, ela traz a teoria do Bowlby, que é um psicólogo e psiquiatra britânico, que ele fala a teoria do apego, né, do vínculo. E aí ela fala que quando não tem essa vinculação da criança com os pais, isso gera ansiedade lá na infância e que vem gerando nessa busca de tentativa de reconhecimento e de autorrealização e que vai fazendo a pessoa desembocar em coisas que não são boas. E ela diz assim: certamente esse fenômeno, né, da desvinculação familiar tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva que vem de outras existências espirituais. Quando houve desgoverno de conduta gerando animosidade nos atuais pais e necessidade de apoio no espírito endividado que ora se sente rejeitado. Então, mais uma vez, o Espiritismo vem nos mostrar o quê? A necessidade que a gente tem de reparar no aqui e no agora tudo que a gente viveu antes e que não foi legal, né? Porque o que foi, beleza, está no nosso crédito, o que não foi, está no nosso débito, né? Por assim dizer. Então, a gente precisa entender que as vinculações são necessárias, não pode simplesmente deixar passar. E aí ela fala que a ansiedade é fator de perturbação e desequilíbrio,
que pode desembocar, por exemplo, em suicídio, em transtorno bipolar, né? Porque a pessoa, quando está se dedicando ao máximo para uma coisa, ela vai com tudo. Quando ela não consegue, aquilo é uma frustração tão grande que ela cai lá no oposto, né? Que é na depressão profunda, que pode até virar no autocídio, que ela diz. E traz como profilaxia disso tratamento psicoterápico, meditação, leitura edificante, yoga, oração e a entrega a Deus. Então, a gente entra com todas as vertentes, né? Meditação para serenar nossos pensamentos, yoga para nos trazer no aqui e agora, leituras edificantes, autoconhecimento de pensar o que eu quero, de que jeito que eu quero. O mundo inteiro está falando, não faça sei lá, eu sou um adolescente ali, um jovem, não faça gastronomia, porque isso não vai dar dinheiro, mas o meu coração, a minha alma, fala para mim, faz gastronomia, porque é disso que você gosta. Né? E aí eu tenho que saber o que eu gosto, a despeito do que a sociedade me cobra de autorrealização, de sucesso, de ganhos financeiros unicamente, porque nessas horas a gente se esquece, né, do que é realmente importante. Então, ela fala sobre a psicoterapia para a gente descobrir quais são as causas, né, e como lidar com elas. E o tratamento espiritual sempre. Então, o que é isso? É você pegar aquele problema que se apresenta, que está impactando a sua vida de forma negativa, e transformar isso em degraus, para que quando a gente retorne à pátria espiritual, a gente retorne com crédito e não com débito, né? De uma vida perdida, de uma vida que a gente não usou para isso. Tudo é ensinamento. E todos nós, em maior grau ou menor grau, oscilamos entre ansiedade, dias depressivos, tristezas normais. A gente oscila, a gente passa por isso. Lidar com essas questões é que é a grande chave, né? E aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês de filme, até que está no canal da Disney, né? No streaming da Disney, que chama Red, Crescer é uma Fera. E fala bem disso, fala do ponto de vista adolescente, mas também tem a relação dela com a mãe, né? Então, para além de pensar na ansiedade que nos atinge, vamos pensar também em como nós tornamos as coisas ansiogênicos para quem nos cerca. Né? Muita cobrança, muita exigência também deixa o outro que trabalha com a gente, que é casado com a gente, que é nosso filho, que é nosso vizinho, ansioso. Então, como que a gente se relaciona, né, com essa situação? Ela vai e volta.